O ano de 2020 foi marcado por uma série de ocorrências fora do comum. O lockdown provavelmente é a mais aparente e que causará mais consequências negativas do que qualquer outra crise antes vista. O mundo vai de mal a pior por conta do vírus? Ou por causa da reação exagerada e tomada de decisões draconianas por elementos políticos? Do mesmo modo, como algumas pessoas em posições privilegiadas podem fundamentar essas medidas nunca antes tomadas na história humana com pessoas saudáveis? Tentaremos fazer aqui e agora uma reflexão para ilustrar o que pode ter acontecido e talvez o fenômeno político-cultural que estamos sofrendo não é necessariamente novo em ocorrência. A ciência, junto com o método científico, é uma das mais poderosas ferramentas à disposição do ser humano para encontrar indicativos confiáveis de verdade. Porém, tudo o que possui grande possibilidade de progresso também pode ser sequestrada para causar grande mal, especialmente se seus praticantes forem pessoas mal intencionadas, doutrinadas ou conhecedoras de uma metodologia que não mais representa o método científico de fato, mas sim um mecanismo de controle e autoridade. A situação atual do vírus, que não se pode nomear, demonstra um cenário bastante questionável de um ponto de vista pragmático da ciência, ou melhor, da mesma conduzida a cárcere privado a fim de executar a sacrifício de sua credibilidade o amparo a narrativas políticas que, de científicas, possuem nada. Mas como chegamos a esse momento? Como as principais características da ciência, o questionamento, a discussão e a constante reavaliação de dados se tornaram seletivos de hipóteses proferidas ao timbre de específica voz? Em outras palavras, por que parece que apenas um lado pode executar esses questionamentos e pressionar a sua visão clamando o embasamento científico? Desde quando a ciência se tornou uma ferramenta de constatação de verdades inquestionáveis e absolutas, prescritoras de leis e destruidoras de reputações, acusando os discordantes de propagadores da anticiência? Por que o rigor científico, cuidado e relevância das variáveis aparentam serem apontados apenas quando é conveniente para a narrativa pré-estabelecida? Por que essas três características importantíssimas ao método científico e à tomada de decisões que vão impactar milhões de vidas são reconhecidas, e de maneira correta, no cuidado com o medicamento hidroxicloroquina, porém ignorada no momento da afirmativa de que o lockdown obrigatório impacta de maneira positiva e considerável o espalhamento do vírus? São realmente tempos sombrios esses, porém já ocorridos no passado. O cientificismo, narrativa político-cultural preconizada para a manipulação das massas, fora praticado em conluio com doutrinas genocidas como o nazismo, fascismo e comunismo, sendo o primeiro desses três citados, talvez o que deixa mais evidente o uso do slogan segundo a ciência, como a finalidade de justificar a direta desqualificação de seres humanos que não compõem certas características físicas, comportamentais, localidade ou de origem genética. De acordo com esse pressuposto assassino, negros, homossexuais e deficientes, por exemplo, não se qualificariam como parte da classe ontológica humana, definição metafísica da essência que compõe todo ser humano, descrita por Aristóteles. Essa classificação consiste, em suma, a exposição do que é a essência humana e o que logicamente a compete, sendo assim, impossível desqualificar qualquer ser retentor dessa essência como algo diferente do ser humano, apenas por conter características distintas, chamadas de acidentes pelo filósofo, daquilo que certa população possa achar, baseando-se puramente em seu juízo de valor, fundamentando o que define ou torna tal ser um apto retentor de direitos naturais, como a vida, por exemplo.
Como é impossível, partindo de uma base filosófica de natureza objetiva, justificar logicamente a eliminação de quaisquer seres humanos, regimes estatais, autoritários por natureza, lançam mão da relativização dos limites naturais, inerentes, para ser mais preciso, da ciência, permitindo a derivação de definições contaminadas desse mesmo relativismo, causando desordem na classificação humana ou em suas características que a competem, acionando a instalação de um subjetivismo a ser interpretado por todo um mecanismo avaliativo duvidoso. Uma grande componente no partido nazista era a classe médica, chegando a incríveis 40% de todos os médicos do país filiados à instituição. Foi neste momento que as classificações médico-científicas, determinadas arbitrariamente, eram usadas, condenando à morte ou trabalho forçado milhões de vidas humanas. Todo esse paradigma, em maior ou menor teor, está em prática no momento da execução deste pequeno documentário. A anestesia social, com pequenas, todavia certeiras remoções de liberdade, são verdadeiros testes de estresse realizado por governantes autoritários, a fim de, em um primeiro momento, camuflar a sistemática perda dessas mesmas liberdades, retroalimentar a narrativa do medo, justificar a perda de posteriores liberdades mais evidentes e, assim, mensurar o limiar de pacificidade e reação de um determinado grupo populacional. Esse teste é importante, pois nenhum governo, por mais autoritário que seja, quer que um número grande de sua população reaja à ação predatória. Tome, por exemplo, um cenário de uma história contada no jogo The Witcher 3. O protagonista, Geralt de Rivia, ao longo de sua jornada encontra uma senhora, dona de uma cabana com um galinheiro acoplado ao lado de fora da estrutura, que pede por sua ajuda na investigação de um possível monstro que estava a atacar suas galinhas. A senhora conta que, em um primeiro momento, nem mesmo percebeu as perdas iniciais de seus animais. Contudo, eventualmente, o suposto monstro se torna mais atrevido, levando múltiplas galinhas por noite, despertando a estranheza da dona da propriedade. Geralt, através de seus aguçados sentidos, rastreia o suposto monstro, descobrindo que o mesmo não passava de uma criança faminta, feita órfã pela guerra que passou por ali. Como um bom empregado que honra seu contrato, em um dos desfechos possíveis, o Witcher leva a criança à atenção preocupada de sua contratante, causando a ela indignação como reação inicial. No entanto, é interessante apontar que a personagem que contratara o Witcher deixa entender que se o mesmo garoto tivesse racionado a comida que roubara daquele vilarejo, talvez seus moradores demorariam muito mais tempo para perceber a subtração dos produtos, demonstrando uma natureza análoga àquela que os políticos tentam a todo momento manter com a população: promover o máximo de parasitismo pelo mínimo possível de reação ou percepção dessa situação. Temos em nosso presente momento verdadeiras e horripilantes manifestações, algumas bem-sucedidas, outras nem tanto, desse paradigma assassino, por ora supostamente justificado pela ciência, mas podendo também ter outras bases fomentadoras que fundamentam essa narrativa, como a religião, a credibilidade, o bem comum e dentre várias outras possíveis. A China, por exemplo, é talvez o país que mais ataca liberdades e comete crimes na atualidade, ao menos no âmbito perceptível pelo indivíduo médio da sociedade mundial. Na terra do comunismo e capitalismo corporativista selvagem, é triste e notável a situação dos praticantes de Falun Gong, um grupo de pessoas dedicadas a seguir uma vida saudável, evitando qualquer tipo de droga, bebida alcoólica e alimentação ruim, ainda praticando periodicamente exercícios para o fortalecimento do corpo, mente e espírito. É uma prática espiritual chinesa que combina meditação e exercícios de Qigong com uma filosofia moral centrada nos princípios da verdade, compaixão e tolerância. O governo chinês, lançando mão de um velho amigo de qualquer organização estatal presente no planeta, o juspositivismo imperativo relativista,
criminaliza essa prática, transformando seus seguidores pacíficos e saudáveis em criminosos aos olhos de uma pseudo-lei, justificando sua prisão. Entretanto, existe uma finalidade muito mais macabra nessa estratégia chinesa. É conhecido pelas autoridades de inteligência internacionais que essas pessoas são verdadeiros repositórios humanos, sendo sacrificados à demanda para o fornecimento de órgãos a um indivíduo de influência considerável no país. Uma realidade composta de uma maldade abismal. Contudo, isso parece estar longe da realidade de nosso país, não? Bom, para aqueles mais preocupados e cuidadosos, talvez nem tanto. O governo brasileiro não deixa a desejar, embora o presidente atual e sua equipe tenham aparentemente uma narrativa pró-liberdade em mente, não muda o fato de inúmeras restrições de liberdades terem tomado lugar, especialmente desde o início de 2020. Um grande exemplo disso pode ser ilustrado pelo protocolamento eventualmente removido da PL 3225, que mais uma vez relativiza o ser humano como sendo apenas um recurso a ser usado pelo Estado, autorizando, caso tivesse sido aprovada, o confisco do sangue e plasma das pessoas caso as autoridades sanitárias o assim assumissem necessário, usando obviamente a desculpa do combate ao vírus. Ainda anteriormente, vimos no estado do Piauí a tentativa de uma lei, mais uma vez usando a crise como a desculpa ou justificativa, visando a desapropriação de propriedades e o eventual deslocamento compulsório de indivíduos para centros específicos, caso as autoridades sanitárias vissem necessidade. Aparentemente, por muita sorte, o Brasil ainda não aceitou calado esses níveis absurdos de intervenções e essas duas medidas foram regredidas. Porém, o simples fato de um burocrata assumir tal preceito de poder sobre a vida de outros indivíduos é bastante preocupante e compartilha da mesma base relativista usada pela China para justificar a perseguição dos praticantes do Falun Gong. Não podemos esquecer que o privilégio da liberdade demanda uma constante vigilância pelo rebanho das ovelhas aos predadores que sistematicamente espreitam por uma oportunidade para atacar. Ainda, pior do que o próprio lobo, as ovelhas precisam estar atentas com outras de sua mesma espécie que deliberadamente entregariam semelhantes como sacrifício a fim de demonstrar conluio e bom comportamento, fazendo parte do sistema e evitando assim serem, em um primeiro momento, alvo direto desses predadores. Esse último exemplo pode ser visto por vários momentos da história humana, onde compatriotas, companheiros ou colegas entregavam judeus aos nazistas, negros de tribos rivais se vendiam quando prisioneiros aos colonizadores do Novo Mundo e, atualmente, pessoas regadas a caviar, doutrinação ou cargos públicos são complacentes à perda de liberdades, sendo até mesmo fiscais ideológicos, muitas vezes sem perceber, de uma narrativa pré-estabelecida fomentada pelas mesmas bases relativistas dos regimes mais genocidas já vistos, que, por essa vez, têm principalmente a ciência e o bem comum como justificativas. Talvez o mecanismo de como tudo isso acontece possa ser abordado de uma maneira mais profunda em um próximo vídeo. Se a reflexão trouxe algo de positivo na sua formação de opinião, deixe o seu like, compartilhe e comente seus. A natureza inquisitiva é imprescindível em um momento como esse. Questionem toda a autoridade e narrativa pré-estabelecida, até mesmo o conteúdo deste humilde canal. Porém, tomem muito cuidado ao entregarem liberdades em uma bandeja para políticos. Não se esqueçam, é nosso dever moral desobedecer leis injustas. Martin Luther King. Senhoras e senhores, meu nome é Renan Santanelli e obrigado por assistirem o canal Categoricamente. Tenham um bom dia e fiquem bem.